pois nem mesmo seus irmãos criam neles. Os irmãos de Jesus não criam em Jesus. E isso é também um consolo para nós. Só abrindo parênteses aqui, se a sua família talvez não acredita em você, né, no seu ministério, não fique chateado, não fique magoado. Então a gente vai ver aqui que no primeiro momento ele não vai para essa festa, mas depois, com certeza por direção do pai, ele acaba indo para Jerusalém. Então olha só, versículo 2 diz que a festa dos judeus, como a gente já leu, chamava Festa dos Tabernáculos e estava próxima. Avançando aqui, no versículo 3 e 4, olha só, muito interessante isso aqui. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia. Ou seja, sai da Galileia, né? Sai do interior de Israel, vai para a Judéia, onde as coisas acontecem, onde tem oportunidades, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Então, olha o que os discípulos estavam dizendo, os irmãos de Jesus estavam dizendo para ele. Você quer ser conhecido? Vai para onde tem gente, vai para onde a coisa está movimentada, vai para onde tem holofote. O que você está fazendo aqui? Então, olha só a motivação. Primeiro a gente vai ver no versículo 5, ó, pois nem mesmo seus irmãos criam neles, os irmãos de Jesus não criam em Jesus. E isso é também um consolo para nós. Só abrindo parênteses aqui, se a sua família talvez não acredita em você, né, no seu ministério, não fique chateado, não fique magoado. Com Jesus também foi assim. Então, se com Jesus foi assim, muito mais nós, certo? E outra coisa interessante também, dentro do parênteses ainda, é que a família de Jesus, né, não diga a família, mas os irmãos de Jesus, só creram em Jesus, que ele era o Messias, depois da ressurreição. Então isso mostra que a familiaridade não significa ali revelação ou intimidade, certo? Os irmãos de Jesus eram extremamente familiares com ele, cresceram com Jesus, mas não criam nele a ponto de ser o Messias. Então olha que coisa interessante, né? A gente vê, por exemplo, o livro de Tiago. Muita gente acha que aquele livro lá de Tiago que tem no Novo Testamento foi escrito por aquele discípulo de Jesus, mas não. Aquele livro de Tiago Tiago ali é um irmão de Jesus, certo? Tiago era irmão de Jesus segundo a carne e depois ele se converteu, depois ele se tornou um homem de Deus e, enfim, foi até mártir por amor ao Senhor também. Mas naquele momento, quando Jesus estava ali, né, quando ele se fez carne, os irmãos, não se tornaram discípulos de Jesus, né? Eles não viam Jesus como o Filho de Deus, eles não viam Jesus como o Messias, certo? E aí, o que eles falam é o seguinte, ó, vai para o lugar mais movimentado, né? A ênfase é que Jesus fosse conhecido, porque eles, apesar de não reconhecerem Jesus como Messias, eles sabiam que Jesus tinha habilidades, Jesus tinha dons. E eles falam o seguinte, olha Jesus, o que você está fazendo aqui? Vai lá para onde você vai conseguir ser notado, conhecido. Olha a motivação dele, certo? E aí, olha o que Jesus responde. Disse-lhe Jesus, versículo 6, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que as suas obras são más. Olha só, Jesus mostra que o mundo não pode odiar aqueles que pensam como o mundo. Então, os irmãos ali de Jesus não eram convertidos. Eram, com certeza, mundanos. Então, Jesus fala o quê? O mundo não vai odiar vocês mesmo, porque a mentalidade de vocês é como a mentalidade do mundo. Já a mim, eles me odeiam. Por quê? Porque eu exponho as obras más que eles fazem. Então, olha só. Jesus mostra duas coisas, né? Primeiro, eu já falei aqui, que o mundo não odeia aqueles que pensam como o mundo. E segundo, ao mesmo tempo, eles põem que o mundo busca a glória dos homens. Essa é a mentalidade do mundo, essa era a mentalidade dos irmãos de Jesus naquele momento, certo? Eles queriam que Jesus buscasse glória de homens, buscasse fama, reconhecimento, prestígio. Né? Já a mentalidade dos céus, por outro lado, busca a vontade de Deus. Jesus, a gente viu isso em outros momentos, mas, mais uma vez, Jesus não cede à pressão. Jesus não cede a expectativas humanas. Ele simplesmente segue a agenda de Deus, do Pai. E versículo 8, vamos avançando aqui, né? Versículo 8. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo porque o meu tempo ainda não está
cumprido. Então, mais uma vez, nós vemos Jesus seguindo a agenda de Deus, né, e não na pressão humana. E aí, já vamos seguindo aqui para o versículo 9 ao 13. Acompanhe na sua Bíblia, João, estamos em João 7, capítulo 7, versículo 9 agora. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Então, quer dizer, Jesus, ele num primeiro momento ele não foi, mas com certeza depois ele recebeu um direcionamento do Pai e acabou indo também, mas em oculto. Jesus não fazia questão de chegar aparecendo, né? Jesus, pelo contrário, quando ele curava alguém, ele ordenava aquela pessoa, olha, vá, não fala para ninguém. Aí acabava que a pessoa falava do mesmo jeito. Quando algum demônio falava, né? Eu sei quem você é o santo de Deus. Jesus, fica quieto. Porque Jesus ele realmente não buscava o apreço humano, né? Ele simplesmente fazia o que o Pai ordenava.